todos de joelho. Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações,
e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, sem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos, terminado os sofrimentos. Verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prêmio, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Em vossas mãos
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, a causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, saiu Jesus com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram, caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem procurais? E eles responderam: A Jesus,
o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a, feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus, manietaram-no, levaram-no o primeiro Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote neste ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido
dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu não és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhes Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhes Pilatos: Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estás habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Este não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinho, colocaram-lhe na cabeça, envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximaram-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhes os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: A morte! A morte! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes:
não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário. Em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro, colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, deitaram sorte sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, Maria de Cleófas, Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre, levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. De joelhos todos. Levantemo-nos. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram, quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, mas para que também vós acrediteis, assim aconteceu, para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado.
Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloes. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi ali que, por causa da preparação dos judeus, o sepulcro ficava perto e depositaram Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje inicia-se o grande silêncio, porque Deus adormeceu. De facto, há necessidade de um dia de silêncio para meditar na realidade da vida humana, sobre as forças do mal e sobre a grande força do bem que brota da paixão e ressurreição do Senhor. A misteriosa figura do servo de Deus, que resume em si mesmo o sofrimento dos justos e traça o caminho sem precedentes do plano de Deus para superar o mal do mundo, é-nos revelada na primeira leitura e pelo evangelista João, no relato da paixão que acabamos de ouvir, tão detalhado pela contemplação da paixão, crucificação e morte de Jesus. A grande liturgia da Sexta-feira Santa nos envolve silêncio e canto, a escuta da paixão. Orações seguirão para a Igreja e o mundo, a adoração da cruz, a comunhão eucarística. Tudo nos envolve e nos faz viver o mistério inédito da morte de Deus, de seu Filho. Uma morte de amor e redenção. O madeiro seco e cruel da cruz, a forca da morte, pulverizada pelo sangue do Senhor, se tornará o trono da glória, a árvore florida da vida para os homens, a pedra angular do mundo. Meu Deus, por que me abandonaste? É a pergunta, a grande pergunta
que o Filho faz ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? São as palavras iniciais do Salmo 22. De acordo com o uso hebreu, salmo de confiança, salmo de esperança. Mas isto não impede, no entanto, o facto de que elas também expressem a experiência única da solidão daquele instante, da solidão daquele momento, da solidão, da insolitude daquele ato e daquele acontecimento. Há solidões que podem e devem ser preenchidas por afetos, por amizade, pela proximidade dos outros. Há, no entanto, uma solidão que não é psicológica e afetiva, mas diz respeito à profundidade do ser humano, à condição das criaturas, à nossa singularidade absoluta, à solidão radical que se manifesta em certos momentos da nossa vida. Podemos ter todo mundo à volta, mas sentimos-nos sós. Mesmo momentos de dor e alegria, enquanto compartilhados com os outros, basicamente cada um deles os carrega em primeira pessoa. É o mistério do homem, que é individualidade e relacionamento. É o mistério do homem, que é solidão e é companheirismo. É o mistério do homem, que é um nós e um eu, simultaneamente, concomitantemente. Ninguém pode se sobrepor ao outro, mas, no entanto, sentimos que enquanto todos são Ele mesmo, nós também somos os outros. Apercebemo-nos que mesmo que vivamos em nós mesmos, no entanto, também vivemos com os outros e com os outros. Ainda que nos fechemos o mais que pudermos no nosso mundo e nas nossas coisas, somos um ser com os outros e um ser para os outros. Aliás, só existimos nesta dimensão. Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no momento do julgamento supremo, também procura a presença, a camaradagem, o companheirismo dos apóstolos, dos discípulos, mas não o encontra. E isso aumenta a sua solidão. Isso dramatiza a sua solidão. Aumenta o peso da sua paixão. Aumenta as suas dores, as suas feridas. Todos me abandonaram. Na cruz, Ele pronuncia palavras de dor e confiança. Meu Deus, por que me abandonaste? Na cruz, Ele pronuncia palavras de invocação. Até agora, Jesus quer preencher a nossa solidão. Ele compreende que também nós teremos horas de solidão. Ele aceita entrar
no nosso abismo para ser encontrado por nós, para que cada homem possa encontrá-lo em qualquer abismo e não se sentir sozinho, esquecido e abandonado. Ele aceita entrar no nosso abismo para ser encontrado por nós, para que cada mulher possa encontrá-lo em qualquer abismo. Em qualquer abismo. E não se sentir sozinha, esquecida, abandonada. Quando estiveres sozinho, meu irmão, quando te aperceberes que se esqueceram de ti, que aqueles que estavam à tua volta se afastaram, que te deixaram com os teus problemas, dizendo, ele, ela, que se vire. Quando te sentires sozinha, minha irmã, segura na mão de Deus e vai. Cristo está aí, contigo, no abandono. Ocupou esse espaço, este lugar, para que nunca mais, homem e mulher alguma, se sinta confundido. Há situações, momentos que são como a escuridão mais profunda, onde você experimenta insegurança, a condição de um órfão, onde o medo se transforma em angústia. Nesses momentos, quando o abismo é muito escuro, não há capacidade de pensar, nem raciocínios que se apliquem. Apenas uma voz humana pode consolar. Apenas uma mão amiga pode nos dar coragem. Essa angústia não tem um objeto com o qual se pode dar um nome, mas é a expressão trágica da última solidão que Jesus supera ao correr para ela, abandonando-se e entregando-se nas mãos do Pai. Com o mistério da cruz está também, esta também, será a terra de ninguém, por Ele para sempre habitada. Meu Deus, por que me abandonaste? Com este brado, naquela hora e naquele lugar, Jesus corporiza, incorpora, absorve todas as solidões do homem e do mundo. Faz-se companheiro das nossas tragédias e torna-se próximo de todas as solidões, arrebata as solidões e ao mesmo tempo transmite-nos a certeza de que afinal nunca estamos sós. Deus está sempre conosco. Foi Ele mesmo que nos assegurou esta certeza, garantiu-nos esta verdade. Eu estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta experiência da paixão vem nos dizer muitas coisas, mas gostaria de partilhar convosco isto. No fundo, não há nada que substitua o amor
e a paz. Não há nada que substitua o amor e a paz. Nem a saúde. Saúde é condição para amor e para paz. E pode-se não ter saúde, mas ter-se paz e sentir-se amado e com capacidade de amar. Nem a cultura, nem a grande influência social, a imensa visibilidade pública, as grandes capacidades financeiras, o aplauso e o seguimento de muitos fãs, são coisas lindas, são coisas belas, algumas delas necessárias e mesmo imprescindíveis, porque Deus não nos quer fuscos, quer-nos, como dizem algumas senhoras em Luanda, quer-nos cheirosos, belos, mas há realidades mais profundas, mais substanciais, mais autênticas que o homem procura, que a humanidade busca e para a qual alguns caminham verdadeiramente. E acredito que vós que estáis fazendo o Tríduo Pascal, vivendo, estáis aqui na paróquia uns desde as 15 horas, estáis nos seguindo pelas redes sociais. Acredito que não estáis por mera funcionalidade, porque vou fazer a leitura, vou dirigir o canto, vou estar no protocolo, vou acompanhar a minha esposa, vou deixar a minha mãe, vou estar com a minha vizinha. Não, percebeis que há algo que está em nós, que nos ultrapassa e que gostaríamos de o possuir de modo definitivo, de modo permanente, que esta presença fosse a presença dominante e estabilizadora do nosso ser, da nossa vida. Que esta presença não estivesse só no meu coração, só na minha alma, só na minha vida, mas estivesse também no coração das pessoas que eu amo, das pessoas com quem me encontro, das pessoas que muitas vezes vejo e me deparo com elas, já sem norte e sem sul, com uma bússola totalmente desmagnetizada. Na realidade, no final de tudo, o homem quer se encontrar em paz, quer sentir-se no amor, amante e amado. Tudo mais são superficialidades. Não sei se podemos querer mais do que isto. Não sei se nos podem oferecer algo melhor do que isto e diferente disto. Só temos é de nos deixar possuir por Deus, de nos deixarmos pegar pela mão por Ele e segui-lo com confiança dia após dia, nas grandes tempestades e nas grandes bonanças. É com esta certeza de vida em abundância, é com esta certeza de libertação que se torna redenção, que a Igreja deposita o corpo de Jesus no sepulcro. É um óbito sem lágrimas, é um óbito cheio de esperança, cheio de confiança. Tocado pela saudade,
mas esquecendo-se já a tragédia, contemplando-se já para além do horizonte, onde o silêncio torna-se verdadeiramente total. É com esta certeza que a Igreja deposita o corpo de Jesus no sepulcro, onde o silêncio torna-se verdadeiramente total. É o silêncio do sábado santo. É o silêncio da descida aos infernos. Mas que paradoxo, que paradoxo. Nesta passividade radical, o Redentor, aquele que se deixa absorver por uma momentânea ou aparente impotência, neste gesto, neste deixar-se depositar, nesse descer aos infernos, já está atuando a nossa redenção. Já põe em movimento e anuncia a fonte da salvação para a vida humana. É preciso que o grão de trigo lançado à terra morra para que dê fruto. Verdade do dia a dia, nas mãos e nos olhos do camponês, mas verdade tão difícil de nós corporizarmos e dizermos que esta natureza criada tem em si esta marca, não só para o que é natural em si e racional, mas também para nós, semente de Deus. Tu és uma semente de Deus. O ressuscitado vem nos falar destas coisas. O mistério, este evolucionismo, este naturalismo não exclui o homem. Abraça o homem, pelo contrário, tem-no como centro, ponto focal. Por isso vim ao mundo e para ti e por ti passei em frente. Ouviremos amanhã no ofício das laudes nesta nossa catedral. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. É isto, meus irmãos. Os ecos das palavras do centurião, das profecias de Isaías e Daniel, já abrem o silêncio do sábado santo ao alegre encontro com o ressuscitado. Amém.
Irmãos caríssimos, depois desta alimentação com homilia do nosso arcebispo, permaneçamos mais uns minutos em silêncio para gerirmos este ambiente que estamos a viver e concluiremos esta liturgia da palavra com a oração universal, onde pediremos e rezaremos por todos aqueles que acreditaram no Senhor, os nossos antepassados na fé, aqueles que iniciaram o viver deste mistério que estamos a celebrar hoje. Sintamos os momentos difíceis que Jesus viveu e esse silêncio que apaga o nosso coração. Agora, todos de pé, vamos participar nesta oração universal como conclusão da nossa liturgia da palavra deste dia. Oremos, irmãos, pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz e confirme na unidade, e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelo Papa. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o levou ao episcopado, o conserve e defende na sua Igreja, para governar o santo povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Por todos os ministros e pelos fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Filomeno,
e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério, e por todo o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos da adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras, e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelos judeus. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos profetas antigos, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Ajoelhemos. Levantemo-nos.
Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem a um conhecimento do verdadeiro Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração. Concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos governantes. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para que busquem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelos atribulados.
Oremos, irmão, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os emigrantes e desterrados, e dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelas vítimas da atual pandemia. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre. Dai força a quem está a seu lado. Acolhei na vossa paz os que já pereceram e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar por alguns instantes. Terminamos a liturgia da palavra nessa nossa celebração da paixão do Senhor. Alimentados pela palavra, confortados pela homilia do nosso arcebispo, vamos viver o mistério da cruz, adorando-a. Tal como o ano passado e hoje também este ano, não poderemos todos nós abraçar a cruz, beijar a cruz. Apenas o nosso presidente desta celebração poderá fazer, simbolizando. E quando a cruz estiver aqui exposta, vamos estar todos nós de joelho por algum tempo, contemplando aquilo que de fato escândalo para os judeus, loucura para os gregos e para nós cristãos tornou-se o mistério da nossa salvação. Vamos viver. A cruz entra nesse momento na igreja para ser adorada. Agora sim, todos de pé, vamos receber a cruz.
És o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde a dor de És o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde adoremos, vinde adoremos. És o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Todos nós, se queres puder, vamos ajoelhar. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que Cristo transporte na sua cruz as cruzes da nossa vida, transforme, aligerize
os nossos pesos. Amém. Enquanto podemos contemplar o mistério da cruz, podemos sentar e cantando, preparando exatamente o ambiente para recebermos a comunhão. Mantenhamos de pé para recebermos o Santíssimo.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de recordar ao grupo coral que o refrão do Salmo responsorial, no fim, não é repetido. Fizeram isto quinta-feira, ontem, hoje voltaram a fazer o mesmo. Terminamos a nossa celebração e a nossa retirada aqui em silêncio. Voltamos amanhã às 7h30 com as laudas e às 19h